Muito bem, amigos, aqui estamos para mais uma entrevista e hoje uma alegria imensa está aqui comigo um dos maiores locutores do rádio de Franca, uma tradição. Eu vou falar o nome e vocês já vão perceber como será a nossa entrevista de hoje. Valdes Rodrigues, obrigado pela presença. Eu que devo agradecer, meu caro Realindo Júnior, querido companheiro de longa data e antigas jornadas, não é? E é um prazer estar aqui, inclusive, nesse local onde eu até fiz durante algum tempo, né, Paulinho? Um programa de entrevistas, o 2 na Balança, não é? O Realindo me convidou para a gente contar uma opção de coisas lá dos tempos idos, não é? Do começo da carreira radiofônica, não é, Rea? Bom, Valdes, aqui o cenário é o seu cenário antigo aqui na casa, né? Sim, com certeza, já estive olhando aí e admirando, lembrando e tal, né? Você vê o que é rádio, por exemplo. Tinha um companheiro nosso antigo, Antônio Augusto Nunes de Souza. O querido companheiro. Ele gostava tanto de rádio, ele tinha, a família dele tem até hoje, 73 rádios daquele grande de válvula, aqueles rádios que... É umas coisas diferentes, né? Exato. Eu até ganhei dele um tipo de um microfone, um microfonezinho especial e tal, aquela coisa, é um tipo de um troféu, né? Ele me deu, eu tenho em casa. Eu estou até montando lá com a minha família, numa sala onde eu costumo até... escrever a minha coluna no portal, né? Antes era o jornal impresso, agora é o portal, no caso aí GCN. Eu quis o quê? Plantar ali um espaço de recordação. Então eu tenho esses troféus todos. Um pequeno museu. Um pequeno museu ali, com troféus, placas e outras lembranças mais, não é? Recordações. É muito bom a gente recordar, porque a gente vai lembrando de companheiros e amigos, Realindo, e muitos deles você conheceu e trabalhou junto também, não é? E daquela época, não é? Então, radiodifusora, a PRB5, a antiga Rádio Clube Hertz, não é? A Imperador, atualmente a Hertz, né? Estamos falando de emissoras em AM, né? AM. E depois vieram as FM e tudo mais, né? As TVs locais e tal, né? Mas, Valdes, tudo isso. Eu queria lembrar alguns nomes e eu vou citar aqui um nome e eu quero que você diga o que você se lembra. Porque, primeiro, desse nome que eu vou te citar agora em primeiro lugar, eu tenho uma recordação totalmente diferente. A sua amizade e consideração muito especial com esse companheiro que eu vou te perguntar agora. O que você se lembra? Amaury Destro. Poxa vida, lembro com uma saudade de dar uma arrepiada aqui só de falar nele, no nome dele. O Amaury, aliás, foi através dele que eu iniciei no rádio. Através dele. Sebastião Maurim Destro. Sebastião Maurim Destro é o nome dele, de batismo, né? E Amaury Destro no rádio. Quando a radiodifusora estava ainda no começo, coisa de 2, 3 anos de funcionamento, eles anunciaram que iam dar uma chance, uma oportunidade para novos locutores que quisessem começar a carreira ali e tal. E eu me lembro que já na época tinha, quando fomos lá no dia e horário marcados, ali onde hoje é calçadão da Rua do Comércio e não tinha o calçadão, não é? Fica entre a Praça Barão e a Voluntários da Franca, ali no meio tinha
o prédio onde era instalada a radiodifusora, a primeira instalação da radiodifusora. Que veio a ser em seguida Piratininga. Piratininga numa época mais adiante. E aí, naquela oportunidade, eu fui lá e tinha lá uns 50 jovens, né, para fazer o teste. E você passou. Exato. 2 foram escolhidos pelo Amaury Destro, que era o diretor artístico da radiodifusora na época. Ele falou, olha, eu vou escolher esses 2 meninos aqui, são os menos piores. Ai, e esses 2... E deve dar certo, vamos apostar neles. Um era o Valdes Rodrigues, que sou eu, e o outro, Sidney Rocha. Meu Deus do céu. Sidney Rocha. Passou também. Exatamente. E aí, nós começamos a fazer um período, né, de conhecimento, de treinamento e tal. E o Sidney, ele já foi mais pendendo para o lado do radiojornalismo, né? Mas o Amaury era aquele que declamava. O Amaury, gente, o Amaury foi um dos mais brilhantes locutores que o rádio de Franca conheceu, sabe? Uma voz bonita, uma estampa também bonita, e ele falava com uma facilidade muito grande, o poder da palavra, da comunicação e tal, não é? E o Amaury, ele declamava como poucos, não é? Declamava muito bem e interpretava textos maravilhosos. Poesias. Né? Então, e até a radionovela, você se lembra, né? Então, o Emilinho, saudoso Emílio Fernandes Filho, Emilinho, é quem escrevia radioteatro. O radioteatro e tal, ele tinha as novelas e tal, e o Amaury era o galã. Amaury era o galã da novela. E ele era, como ser humano, uma pessoa extraordinária, amigo leal, confiável e tal, né? Então, nós fizemos uma amizade da qual tenho uma saudade muito grande. Valdes, você falou sobre a Amaury. Outro nome que eu tenho certeza, e aí depois que você falar, eu quero 10 segundos para contar uma pequena história também. E vamos ver se você sabe dela, porque tem coisas que você sabe, eu não sei. Tem coisas que eu vivi, você não estava do lado, você estava vendo outro assunto, não é? Então, não tem jeito de conhecer tudo. O Wilson Abrão. Poxa vida, foi um outro grande amigo, outro grande amigo. Eu costumo, eu vou contar um negócio para você. Nós dois éramos 2 garotões ainda, tanto o Wilson quanto eu. Então, nessa faixa de idade, a gente era brincalhão demais. E na época, o rádio não tinha essa liberdade que tem hoje, né? Às vezes, algumas coisas eram mais sérias e Seriedade. tal, né? Seriedade. E o que nós gostávamos de fazer? Eu com ele e ele comigo. Quando ele estava no microfone, tinha alguma coisa, eu corria lá na frente para fazer algum sinal, alguma coisa, para ver ele rir. Na hora que ele não podia rir. E ele fazia a mesma coisa comigo. Isso até quando a gente ia ler uma nota de falecimento, que na época tinha até aquele gongo, pão, e a gente, nota de falecimento. Era tudo assim, não é? Aquela voz grave. Isso! E quando batia lá, nota de falecimento, eu já levantava os olhos e eu via o Wilson correr lá para tentar me fazer eu rir e tal. E com isso, um dia, após, claro, o falecimento do Wilson Abrão, que aconteceu numa época muito precoce, ele morreu muito novo ainda, muito moço, eu estava em casa, deitado um dia após o almoço, comecei a me lembrar dessas coisas e tal, e eu comecei a dar risada, sozinho lá no quarto. A minha mulher, que estava lá na cozinha, ela ouviu aquilo e veio no quarto e falou, você está ficando doido? O que foi? Eu falei, não, eu estou lembrando do Wilson Abrão. Então, vou te contar uma. Olha que coisa. Vou te contar uma que eu não sei. Você se lembra bem do balcão de pedidos do Abrão? Demais. O Wilson Abrão, o nome já fala, ele
descendência de sírio. É. E ele falava, o Mustafa não quer mais trabalhar. Lembra disso? Mustafa não quer mais trabalhar. Aí foi até o outro representante da colônia síria, que era o gerente da rádio, Luiz Carlos Facuri. E a comitiva de árabes foi Facuri. Mas o Wilson Abrão está denegrindo nossa família. Você tem que tirar o programa dele do ar. Ele está falando que Mustafa não quer trabalhar. Não é isso não, gente. É uma brincadeira, né? Aí o Facuri falou, não posso tirar o programa dele do ar, que é a maior audiência. Tá entendendo? Ele era o campeão de audiência. Então, sem dúvida. E vou te contar, o Facuri com esse negócio... brigou com todo mundo e segurou. O Wilson Abrão era o líder de audiência fazendo na Rádio Difusora. E nós, na PRB5, lá, Rádio Clube Hertz, na Praça Barão, dominávamos praticamente toda a grade, perdíamos naquela hora do Wilson Abrão. E o que o Luizinho Balieiro, que era o gerente da PRB5, fez? Foi lá, buscou o Wilson Abrão. Desmontou o time do outro lado. Desmontou o time. E depois não tinha um espaço lá, pelo menos no momento, que era a Patrícia que fazia nesse horário do meio-dia, né? Aí o Luizinho falou, não, mas nós vamos ficar com o Wilson aqui. Depois a gente arruma um lugar para ele aqui, vamos contanto que a gente tira ele da difusora na época, né? Bom, essas coisas. Os nomes antigos. E aí vamos ser breve porque o tempo é curto e eu quero perguntar de muita gente. Carlos Augusto, voz. Não, voz maravilhosa, né? Na época, a gente ficava até com vergonha, porque a minha voz, como de outros comunicadores, não era tão grave, tão potente, e a gente ia falar junto com um Carlos Augusto, com um Costa Júnior, não é? Que eram aqueles vozeirões, não é? E tal. Carlos Augusto foi outro extraordinário comunicador. Viu? Costa também. Costa Júnior também. O Costa, nesse segmento informativo, não é? Informativo, jornalismo e tal. E o Carlos Augusto já fazia de tudo também, não só os informativos, como também o rádio de diversão e tudo mais. Na Piratininga, Paulo Santos. Paulo Santos, chegamos a trabalhar um bom período juntos também, foi um grande comunicador. Grande voz. Grande voz. Mário Migliorini. Mário Migliorini era o grande comunicador das noites, ele gostava de fazer programa de tangos às 11 horas da noite. Tangos e serestas. Isso, é verdade. Alfeu Stabellini. Alfeu Stabellini, uma figura muito engraçada, né? Muito querido, também um grande comunicador. No começo da carreira, era meia hora com o Verzola. Fala do Verzola. Poxa vida. Que depois ele ganhou 1 hora, né? O Verzola, quando nós falamos do Wilson Abrão, que saiu e desocupou o espaço lá. E o que a Rádio Difusora fez? O certo. Botou o Verzola trabalhava no escritório da rádio, mas ele queria ir para o microfone. E aí o que foi feito? Foi colocado no horário do Wilson, fazendo um programa na mesma linha do Wilson Abrão. Ele só não ficava imitando. Não. Mas recebia cartas. Cartas. Era volume, uma hora com o Verzola. Ele começou... E subiu a audiência bastante também. Ele manteve aquela audiência que tinha o Wilson Abrão. Jovaci Correia Dias. O Jovaci é aquele craque, é o dono da bola, né? A gente não sabe falar do basquete francano sem citar o Jovaci Correia Dias, né? O Jovaci que começou como técnico de som. Operador. O técnico, operador de Antes som, do técnico. Né? E foi depois transmitindo futebol e o basquete. E depois ele especializou-se no basquete e tornou-se essa lenda viva do basquete em Franca. Mas no futebol, nós tivemos uma partida maravilhosa. Nós tínhamos o Nelsinho Abrão, que era um goleiraço, né? E a dupla de zaga era Valdes e Jovaci.
Enfrentamos... Eu tinha que corrigir tudo lá atrás, porque o Jovassi queria jogar um pouco mais na frente, de quarto zagueiro, e furava, e eu tinha que vir logo atrás para consertar, né? E ele, com aquela altura toda, falava que tirava todas de cabeça. De cabeça, né? Ele, falou, inclusive, ele disse, inclusive, que ganhou o apelido de cabeção por isso. É verdade? Eu falei para ele, ô Jovassi, é o seguinte, você tira de cabeça que você joga de zagueiro. Então, ele pegou o apelido de cabeça, né? O Valdes continua sendo palmeirense? Eu continuo, é claro. O Palmeiras, aliás, está numa fase muito boa, estão metendo a mão nele, né? Tem esse lado também, né? Tem esse lado também. Até o VAR dá um jeitinho de... Exatamente, mas, Realindo, eu digo um negócio para você. Todo mundo sabe que eu, desde criança, sou palmeirense, eu já fazia jogo de botão, eu e o Capeta, o Elison Fernandes, irmão do Emilinho, do Edson e da Ana. E na época já era, o meu time era o Palmeiras, o dele era o Corinthians e tal, era aquele negócio, né? Então eu, desde essa época, todo mundo sabe que eu sempre fui palmeirense, mas no rádio, eu evito até de estar falando, eu não faço gozação, brincadeira e tal, porque eu sei que os meus ouvintes, uma parcela é de palmeirense, a outra é corintiano, outra é São Paulino, outra é santista e tal, e a gente quer a audiência de todos, então eu até evito lá de estar falando, tá, Palmeiras... E segue o jogo, né? E segue o jogo. 1 minuto, um breve intervalo, 1 minuto só. Voltamos com esse papo agradabilíssimo com o grande radialista e companheiro, amigo, Valdes Rodrigues. Um instante só. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, amigos, voltamos com a entrevista com Valdes Rodrigues, grande comunicador do rádio de Franca. Não dá para falar de rádio sem citar o Valdes. Isso aí é realmente uma pelo carreira... tempo também que está aí, né? É uma carreira que é uma vida, né? Uma vida de trabalho. Dos grandes gerentes que nós tivemos, Facuri, Luizinho Balieiro, Ricardo Espinosa, temos boas lembranças? Eu tenho boas lembranças, principalmente nesse caso do Luizinho Balieiro. Que foi um querido amigo. Eu me lembro que ele me deu uma força danada. Eu estava começando em rádio quando o Silvio Santos lançou aquele Cidade contra Cidade. Então precisava de alguém estar à frente ali e ir representar a cidade. Como apresentador. Como apresentador. E foi você. E ele me escolheu. E vou dizer um negócio cá entre nós, isso criou uma certa ciumeira até entre colegas mais antigos lá e que queriam isso e aquilo. Ele falou, não, vai é o Valdes. E ele sempre me deu força e eu voltei depois do Cidade contra Cidade, falei, senhor Luiz, tô com vontade de fazer um programa no estilo lá do Silvio Santos. Ele falou, mas que programa que é esse? Como é que seria? Eu falei, colégio contra colégio. E na época, vamos dizer, aquele amor ao lugar onde você estudava, trabalhava e tal, era um bocado diferente de hoje, né? Então, era uma coisa assim, o pessoal ia para a luta mesmo, e lançamos. Foi o maior sucesso, aquilo lotava o ginásio do Clube dos Bagres, todo sábado à tarde, lotava. E você transmitiu também, eu me lembro, eu estava lá. O interessante é que nós podemos falar em muitas ocasiões isso aí, né? Eu estava lá. Não é que eu vi contar, não, né? Mas você transmitiu muitos concursos das Miss Franca. Aí já era a convite da minha querida, saudosa amiga, colega, companheira extraordinária, a Patrícia. Que organizava. Ela organizava. Isso era a parte, era ela com o Edson organizava.
O que eu também tive a oportunidade, e com o apoio do Luizinho Balieiro, foi lançar os festivais de música e ajudei a organizar a maioria deles lá na AEC, inclusive no primeiro festival, qual venceu Fim de Carnaval com o Grupão da Franca, que surgiram ali. E lembrando do grupão, vamos lembrar dos nomes? Vamos, o Mazo, Ulisses, Minicucci, o Jairo, a Vanira. Tinha às vezes alguma participação, tipo Pixoxô e tal, mas era essa turma. Mas no comecinho o Agnelinho, né? Que ganhou o festival em Passos, voltou. Em Passos, né? Realmente, aliás, faleceu na volta de lá. Nós estávamos lá, viu? Nós estávamos a convite deles e na volta o Agnelinho, ele deve ter dormido e acabou perdendo a vida ali. Bom, Valdes, você citou Franca contra a Americana, né? Vencemos de goleada, né? Primeiro foi contra Tupã. E fomos 2 vezes, né? Duas foi vezes. tão bem sucedido. Agora, você citou esse lado lá com o Silvio Santos, brilhante participação sua, simplesmente levou o Vicente Liporaz com o Trabu. Bom. Ali, se o jogo estivesse empatado, desempatou ali. Desempatava. Ali é desempatar. É verdade. Então, numa dessa, o rádio tinha essa mágica. O Valdes estava lá, transmitiu tudo isso. Mas e hoje? Mudou muito, não é, o Realindo? Mudou muito. Aliás, um dia vieram falar comigo, né? Pessoas, poxa vida, podia uma competição daquele tipo, colégio. Eu falei, não pensa nisso que você não vai conseguir. Não dá mais. Então, não dá mais. Também se lembraram de festivais de música. Eu falei, olha, a época também já foi, porque se não tivesse passado, as emissoras de televisão já tinham ressuscitado isso. Eu falei, os tempos são outros. E digo, infelizmente, porque foi um tempo maravilhoso aquele. Bom, ainda faltou um nome, pelo menos, Carlos Grego. Carlos Grego foi um querido companheiro também, né? Uma voz muito bonita, uma voz, né? O Grego, o filho dele, o Greguinho, que foi um brilhante técnico de som, começando comigo. Ele era um menino que ele punha um travesseiro na cadeira da técnica para alcançar ali. Um banquinho então, lá, banquinho, né? Verdade, Everton, um menino. Né? O Zé Gregorucci Neto, que foi, inclusive, um dos diretores aí do Senac Franca, né? Alfredo Alves. Alfredão tem aquele vozeirão dele. Não, Alfredão não teve uma carreira longa no rádio em Franca, né? Mas foi logo. Bom, depois ele foi para São Paulo, Tá né? lá até hoje. E foi reconhecido ali como um dos locutores, voz de destaque na Rádio Cultura de São Paulo. E depois Eldorado. Eldorado também ele teve, né? Um espaço ali. Zé Rasteiro. Zé Rasteiro. Costumo dizer que o Zé Rasteiro colocava qualquer Zebete no bolso, tá? Ele não foi para São Paulo para ser animador sertanejo de grandes emissoras em São Paulo, porque ele é medroso. E isso eu já falei para ele muitas vezes. É medroso, ele queria ficar aqui em Franca, ele está acostumado aqui. Zé, tal. Ele queria ficar Ele ali. tinha medo do trânsito e da segurança. Então, eu estou falando, ele era medroso. Assim, eu adoro o Zé, um dia, saudade, eu fui lá na casa dele fazer uma visita rápida para ele, para ver o Zé e tal. Mas ele era medroso mesmo. Aliás, até uma vez nós quisemos arrastá-lo de uma emissora para outra e tal, e ele ficou naquela, ele deixou de ganhar o dobro do que ele estava ganhando por medo, só por isso. Valdes, hoje o horário tradicional do rádio é amanhã, é o seu horário. Também, o período não é? da manhã Mas é mais você forte. Na PRB5, seu horário era 15 horas com o Disque Jovem. Disque Jovem, você lembrou muito bem, é um detalhe aí, você viveu tudo aquilo e sabe mesmo, na época,
A maior disputa que eu tive no rádio, eu lá na B5, na rádio PRB5, e chegava um locutor na rádio difusora, e que deu um trabalho danado. O nome artístico dele, Valnei Costa. Era o Reni Parzewski, né? Mas no rádio ele usava Valnei Costa. Que era a abreviação do Walter e do Ney, irmãos dele. Aí eu não sei, mas né? Então, Valnei Costa. E o Valnei fazia um programa na Rádio Difusora, também às 3 horas da tarde, era o Mundo Gira e o Broto se Vira. Era o programa do Valnei. E eu fazia o Disque Jovem lá na PRB5. E a coisa, Realindo... Pegava fogo. Pegava fogo. Aquilo se vinha, a audiência das duas rádios, assim, ó. Então, quando chegava 15 horas, ia assim, as duas. Era impressionante. Marco Antônio, locutor esportivo da Piratininga. O Marco Antônio, eu tive muito pouco contato com ele. Foi quando eu entrei, passei lá no teste lá que o Amaury fez na Rádio Difusora, e o Marco Antônio Matos era o gerente da Rádio Difusora. Ele ficou muito pouco tempo como gerente. Depois foi embora, foi lá para São Paulo e tal, e veio a falecer depois, né? Agora, no seu tempo, e todo mundo tem o seu ídolo, eu tenho um minuto só, mas eu vou te lembrar outro nome para saber se era esse mesmo que era o Bamba na época. Hélio Ribeiro. Mas o Hélio Ribeiro foi modelo para a grande maioria dos comunicadores de rádio, né? Mas eu tive não só o Hélio Ribeiro, como tem coisas que eu faço no rádio hoje e que eu aprendi lá atrás com o Hélio Ribeiro. Foi um dos maiores comunicadores do rádio brasileiro, né? Agora, eu sempre fui fã também do Ferreira Martins, né? Ferreira Martins é aquela voz maravilhosa que faz gravações hoje e tal, não é? Bandeirantes. Isso. Aqui mais próximo, eu admirava muito, virou um amigo meu, Coraúce Neto, ali de Ribeirão Preto, o Coraúce. Então, e a gente trabalhava na mesma empresa, que eram as emissoras coligadas, né? Fizemos uma amizade, né? Foram, assim, 3 dos grandes nomes do rádio em quem eu me espelhei. Walter, a gente conversaria mais tempo. Muito. Mas o tempo acabou. Muito obrigado pela sua presença. Atendendo o nosso convite, eu tenho certeza que o telespectador gostou da entrevista. Realindo, foi um prazer muito grande. Eu já esperava que a nossa conversa desenrolasse assim, não é? Porque nós dois somos de uma mesma geração no rádio, vivemos e vivenciamos quase tudo isso que nós falamos aqui, então eu sabia que ia ser gostosa a conversa. Obrigado mesmo pela entrevista. Eu que agradeço, Realindo. E vou agradecer também o nosso telespectador que esteve conosco em mais essa edição.